E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está me assistindo. Meu nome é Cristiano Rodrigues e quero fazer um pequeno estudo da Palavra de Deus aqui com vocês. Eu quero falar um pouco a respeito do dom de línguas, que é um dom que é muito discutido no meio cristão, tanto no meio pentecostal como no meio tradicional. Digamos assim, que ainda é um tabu no meio da igreja. Apesar que no Novo Testamento, pelo que eu entendo, pelo que eu vejo no livro de Atos, nas próprias epístolas, era algo bem comum, era uma experiência bem comum no Novo Testamento, e hoje muitos não compreendem esse dom. E muita gente faz muito sensacionalismo em cima deste dom, faz muito movimento, e por conta de muito movimento e muita coisa errada que alguns cristãos fazem em cima dos dons, surge um outro extremo. A igreja ela vive de extremos, infelizmente. Então, por um lado, tem uns extremistas que fazem todo um movimento. Eu vejo gente fazendo músicas com dom de línguas, entregando mensagens com línguas, gente fazendo, gravando vídeo, falando junto. E já existe, por outro lado, aqueles cessacionalistas, não é sensacionalistas, cessacionalistas, que diz que os dons cessou, que os dons durariam até o ano 70 depois de Cristo e acabaria em nada, né? Não sei de onde que esse povo tira isso. Mas enfim, o que a palavra de Deus ela fala sobre o dom de línguas? Eu não vou entrar na questão se esse dom é para todos ou é só para alguns, eu não vou discutir muito sobre isso. Mas eu quero ler um pouquinho a respeito de 1 Coríntios, capítulo 14. Paulo lhe dá umas coisas muito interessantes sobre esse dom. 1 Coríntios 14, versículo 4 diz assim: porque o que fala em outra língua edifica a si mesmo. É um dom para a sua própria edificação. Também no versículo 14 ele vai falar: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então você já viu duas coisas aqui. Edifica a si mesmo e o seu espírito está orando. Não é sua mente, é o seu espírito. E no versículo 28 ele vai dizer: não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando com Deus e consigo mesmo. Ou seja, isso aqui é um dom que é dado para nossa edificação. É um dom pessoal para usar no nosso devocional. Infelizmente, as pessoas fazem muito sensacionalismo em cima das coisas de Deus. Uns querem dizer que tudo acabou, outros querem fazer, com perdão da expressão, um verdadeiro circo dentro da igreja, mas poucos observam o que a palavra está dizendo. Este é um dom para se usar no nosso devocional, na nossa vida de oração. E Paulo ele vai dizer aqui que, ainda no capítulo 14, para não proibir, diz, procurai com zelo os melhores dons e não proibais falar em outras línguas. Então não é para proibir o dom de línguas, mas também não é para usar ele de forma inadequada. E uma outra coisa, com relação às línguas, né? Uns falam língua de anjos, é língua de outros países. Nós vemos que no dia de Pentecostes, o dom de línguas, pelo que eu vejo, as pessoas louvavam a Deus em outras línguas. As pessoas, olha, nós os ouvimos engrandecer a Deus, falar das maravilhas de Deus na nossa própria língua materna. Então eles estavam falando línguas de outros povos. Em momento algum a Bíblia diz que línguas são línguas de anjos. A questão que a Bíblia diz que ninguém o entende, porque ele está falando com ele e Deus, nem ele próprio está entendendo. E que se não tiver intérprete, deve falar discretamente entre você e Deus. Ou seja, é um dom para ser usado no nosso devocional, para nós sermos edificados na nossa comunhão e na nossa intimidade com Deus. Eu agradeço pela sua atenção, fique com Deus e até o próximo vídeo.